Abisalão. Vamos aprender sobre Abisalão. Homem traiçoeiro que planejou e matou seu irmão, fez rebelião contra o reino de seu pai Davi, que foi temente a Deus, mas teve uma morte trágica. Por outro lado, o rei Davi, cheio de fé e temor, nos deixou dicas de como esperar no Senhor, mesmo tendo cometido erros também, mas orava com arrependimento e honrava a Deus. Até o final dessa história de vida, você pode ouvir o Espírito de Deus lhe transformado com a resposta que você precisa e aumentando a sua fé. Abisalão, nome hebraico, significa pai da paz. Abisalão era o terceiro dos 6 filhos de Davi. Nasceu em Hebrom, durante o primeiro reinado de Davi, em Judá, depois de Amenom e Quiliabe, segundo Samuel 3 versos 2 e 3. Sua mãe chamava-se Maaca, terceira esposa de Davi, filha de Talmai, rei de Gesur, um pequeno reino era seu próximo ao mar da Galileia. Por certo, Davi havia tomado Maaca como esposa a fim de estabelecer um tratado de paz com o pai dela. O fato de Abisalão ter sangue real nas veias tanto por parte de pai como por parte de mãe pode tê-lo impelido em sua busca egoísta por um trono. Abisalão é descrito como um homem formoso, segundo Samuel 14 verso 25, e isso pode ter contribuído para sua arrogância. Seus cabelos eram tosquiados anualmente e pesavam cerca de 2 quilos, segundo Samuel 14 verso 26. Seu orgulho por seus cabelos longos e belos, por fim, custou-lhe a vida, quando morreu, pendurado a uma árvore devido a esses cabelos. Sua vida turbulenta não fez jus a seu nome, que quer dizer o pai da paz. O primeiro evento crítico envolvendo a vida de Abisalão foi quando de sua irmã Tamar sofreu o estupro por seu meio-irmão Amenom, segundo Samuel 13 versos 1 e 34. Davi, ao saber sobre o ocorrido, embora tenha ficado indignado com a atitude de Amenom, não tomou nenhuma medida para puni-lo. Esses acontecimentos ocorreram logo após o adultério de Davi com Batseba. Mas, Deus já havia dito que a espada não mais se apartaria da casa de Davi, segundo Samuel 12 versos 10. O julgamento de Deus a Davi com a história do homem rico contada pelo profeta Natan dizia que a cordeirinha seria restituída 4 vezes, 12 verso 6, e esse julgamento foi executado contra o próprio Davi. 1. O bebê de Batseba morreu. 2. Abisalão matou Amon por haver violentado Tamar. 3. Joabe matou Abisalão durante a batalha no monte em Efraim. E 4. Adonias foi morto ao tentar usurpar o trono de Salomão. 1 Reis 2 versos 12 e 25. Sendo assim, 4 filhos de Davi fomos mortos pela restituição da cordeirinha, conforme Davi havia predito em sua ira pela história de Natan. A omissão de Davi em corrigir Amenom gerou em Abisalão um sentimento de vingança pela dor de sua irmã. Abisalão, porém, não falou nada com Amenom por 2 anos, nem para ser gentil, nem para expressar sua raiva, segundo Samuel 13 verso 22. Um dia traiu Amenom a uma festa de tosquia de ovelhas, um evento alegre em Israel, na antiguidade. Ali, fez com que Amenom se embebedasse e o matou, e fugiu para Gesur, quase 130 quilômetros ao norte de Jerusalém, ficando por 3 anos, refugiou-se no palácio de seu avô, o rei Talmai. Mesmo depois de ter matado Amenom, Abisalão continuava sendo muito amado por Davi e desejava poder voltar. Através da mediação de Joabe, Davi o chamou de volta, porém não foi sábio ao lidar com seu filho. Deixou que ele voltasse, mas recusou-se a vê-lo. Na verdade, o próprio retorno de Abisalão do exílio foi concretizado pelo trabalho engenhoso de Joabe, o principal chefe militar de Davi, que usou uma mulher inteligente de Tecoa, vila da qual veio o profeta Amós, e juntos inventaram uma história, aparentemente para segurar a ajuda do rei e a mulher em sua vida pessoal doméstica, mas, na verdade, a intenção era envolver psicologicamente o rei, por causa do paralelismo entre seu próprio filho Abisalão e o caso da mulher. A história envolvia 2 filhos, um dos quais feriu o outro e agora a mulher estava em risco de perder o outro filho, por causa do costume da vingança de sangue. Com astúcia, ela repetidamente obteve o juramento do rei de que ninguém poderia matar o seu filho, até finalmente introduzir o nome do Senhor nas repetidas declarações que lhe fomos feitas por Davi. O rei até mesmo jurou a ela, pelo nome do Senhor, de que não haveria nenhuma matança, segundo SM 14 verso 11. Ao invés de sair satisfeita, a mulher pressionou o rei, substituindo, com audácia e coragem, o povo de Deus pela família, e o desterrado pelo filho fictício em sua parábola. Ela chamou o rei Davi de culpado, segundo Samuel 14 verso 13. Percebendo que o rei estava compreendendo o plano, a mulher tentou desconversar e fazer parecer que ela estava descrevendo o seu próprio caso, mas Davi já havia entendido. Conhecendo as ideias de Joabe sobre o assunto, o rei perguntou à mulher, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Rapidamente a mulher revelou a verdade e louvou a sabedoria do rei com extravagância, segundo Samuel 14 versos 19 e 20. Foi dada a Joabe a permissão de restaurar Absalão, mas este permaneceu infeliz porque não havia ainda uma reconciliação plena com o pai. Quando Joabe recusou-se a fazer qualquer outra coisa mais por Abisalão, este se enfureceu e ordenou a seus servos que colocassem fogo no campo de cevada de Joabe. Então Joabe veio até Abisalão e os acordos do rei para Abisalão encontrar Davi foram completados, segundo Samuel 14 verso 28 e 33. Finalmente, a reconciliação aconteceu. Abisalão curvou-se perante Davi, que o ergueu e o beijou com carinho. Davi, nessa época, tinha aproximadamente 60 anos de idade. Porém, infelizmente, da parte de Absalão, essa reconciliação foi mais aparente do que real. Isso porque, 2 anos após quando já havia 4 anos que havia retornado de Gesur para Jerusalém, Abisalão começou a se preparar para dar o golpe contra o reinado de Davi seu pai. A frieza de dele era algo impressionante na história. Ele foi insensível o suficiente para planejar por 2 anos a morte de Amenom, e agora para planejar durante 4 anos a revolta contra o pai, sem que isso gerasse nele algum receio. Ao lermos os salmos do exílio, de Davi, temos a impressão de que, nessa época, o rei se encontrava enfermo e não estava podendo cuidar diretamente dos assuntos do reino, dando a Abisalão a oportunidade de ouvir as necessidades do povo, tomar o lugar de seu pai e de assumir o controle do reino.
Não porque Davi estava sendo negligente com o reino, mas porque a sua enfermidade obrigou-se a ausentar mais do exercício do poder. Devido ao fato de que Davi não estava à disposição, Abisalão encontrava-se pessoalmente com o povo na estrada que levava à porta da cidade, para onde os israelitas se dirigiam todas as manhãs a fim de que suas queixas fossem examinadas e suas causas fossem julgadas. Na antiguidade, a porta da cidade equivalia à prefeitura e ao fórum, Ruth 4 verso 1, e Abisalão sabia que encontraria ali muita gente insatisfeita se perguntando por que o sistema judicial não funcionava com eficiência. Veja 2 Samuel 19 verso 1 e 8. Abisalão cumprimentava esses visitantes como se fossem amigos de longa data e descobria de onde vinham e quais eram seus problemas. Concordava com todos que suas queixas eram válidas e que deveriam ser decididas em favor deles no tribunal do rei. Suas palavras não passavam de bajulação barata, do tipo mais desprezível, mas o povo adorava. Abisalão dizia que poderia cuidar melhor dos assuntos do reino se, ao menos, fosse juiz. Uma forma sutil de criticar o pai. Quando as pessoas começavam a se curvar diante de Abisalão por ser o príncipe herdeiro, estendia a mão a fim de detê-las, puxava-as para junto de si e as beijava. Davi havia conquistado o coração do povo pelo seu serviço e dedicação, mas Abisalão o fez do modo mais fácil, como se faz hoje em dia, com bajulação, criando uma imagem irresistível de si mesmo ao povo. Davi foi um herói, enquanto Abisalão foi apenas uma celebridade. Infelizmente, muitos israelitas haviam se acostumado com seu rei e não lhe davam mais o devido valor. Por fim, quando sentiu que já possuía bastante apoio, Abisalão reuniu suas tropas em Hebrom, que ficava a cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Hebrom era seu local de nascimento e a capital do primeiro reinado de Davi. Por que Abisalão decidiu começar sua rebelião em Hebrom? Um dos motivos foi o fato de a cidade ser a antiga capital de Judá, e talvez alguns deles estivessem se sentindo rejeitados com o fato de Davi ter mudado a capital para Jerusalém. Como Abisalão havia nascido em Hebrom, podia dizer que possuía maior afinidade com seus habitantes. Além disso, Hebrom era de fácil alcance a Jerusalém, um ponto favorável em uma possível tomada de Jerusalém. Hebrom era uma cidade sagrada para os israelitas, pois havia sido desviada para os sacerdotes e era relacionada a Caleb, Josué 21 versos 8 e 16. Um passo decisivo para Abisalão foi conquistar o apoio de Aitofel, o conselheiro mais sábio de Davi. Aitofel era avô de Batseba, e certamente não havia aceitado o adultério de Davi com a jovem e a morte de Urias encomendada por Davi. Era a grande oportunidade de Aitofel vingar-se de Davi. Porém, ao apoiar Absalão, Aitofel rejeitou Salomão, filho de Batseba, o qual Deus havia escolhido para ser o próximo rei de Israel. Diante disso, Davi deixou Jerusalém e foi para Manaim, do outro lado do Jordão, segundo Samuel 15 versos 7 e 18, para proteger-se e para planejar sua resistência. Davi havia entendido que era melhor permanecer vivo do que estar no trono. Absalão, ouvindo que Davi saiu de Jerusalém, foi e apossou-se do poder, sem qualquer oposição. Com a companhia de Aitofel, ele estava mais forte ainda. Aconselhado por Aitofel, Abisalão marcou a conquista mantendo relações sexuais com as 10 concubinas que Davi havia deixado para cuidar do palácio. Havia também outros a quem Davi persuadiu a ficar em Jerusalém, para servirem a seus interesses no coração do território de Absalão. Os dois sumos sacerdotes Abiatar e Zadok, segundo Samuel 15 verso 29, encarregavam-se de manter Davi informado, usando seus próprios filhos como mensageiros. Havia ainda Uzai, a quem Davi enviou para tentar reverter a situação, conquistando a confiança de Abisalão e neutralizando a orientação de Aitofel, que aconselhou Abisalão a perseguir imediatamente a Davi, antes que ele tivesse tempo para recuperar-se do golpe recebido. Segundo Samuel 17 verso 1-2, ele havia trabalhado muito tempo com Davi e sabia de sua capacidade. Mas Uzai, procurando ganhar tempo e desempenhando bem o seu papel como um agente duplo, persuadiu Abisalão a não arriscar uma possível derrota, dizendo que Davi e seus veteranos combatentes eram homens esperados e perigosos, como a ursa que se tiram as crias no campo. Segundo Samuel 17 verso 8. Fatalmente, para Absalão, ele ouviu esse conselho. Aitofel percebeu claramente que o príncipe para o qual tinha transferido sua lealdade havia cometido um erro fatal e que sua própria carreira estava destruída. Foi para sua casa e lá se enforcou. Enquanto isso, Davi reuniu suas forças e conseguiu organizar 3 divisões de soldados comandados por Joabe, Abisai e Itai, segundo Samuel 18 verso 2. Joabe era o comandante em guerra. Sua tática foi de atrair o adversário para os bosques na floresta de Efraim para então cercá-lo. Isso foi feito e os homens de Abisalão foram destruídos facilmente, 20.000 deles, pelos bem treinados homens de Davi, acostumados ao difícil terreno de florestas e elevações, enquanto que os demais fugiram. Abisalão montou em uma mula ligeira, mas, enquanto fugia, os galhos de uma árvore enroscaram-se em seus longos cabelos e ele ficou suspenso no ar, enquanto que a mula passou adiante. Um dos homens de Joabe o viu e não ousou tocá-lo, pois tinha ouvido Davi dar instruções para que não o matassem, mas Joabe apressou-se até o lugar e o transpassou com 3 dardos. Seu corpo foi arriado e lançado em uma cova, com um montão de pedras por cima, segundo Samuel 18, 7 e 17. Davi muito se entristeceu quando soube da morte de Absalão. Embora ele tivesse feito tantas coisas que entristecera seu pai, ele ainda o amava, e não desejava sua morte. Abisalão teve 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. Sua filha se chamou Tamar em homenagem à irmã que ele tanto amava. Parece-nos que seus 3 filhos morreram ainda na infância, pois, mais à frente, Abisalão aumenta dizendo, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, segundo Samuel 18 verso Abisalão. 18. É provável que somente sua filha Tamar tenha sobrevivido. A história de Abisalão serve para nos ensinar sobre a soberania de Deus. Independente da maquinação maligna dos homens, Deus continua sendo soberano. Não foi porque Davi fugiu de Jerusalém que deixou de ser rei, e nem foi porque Abisalão invadiu Jerusalém e tomou o trono de seu pai que permaneceu sendo rei. Precisamos confiar que nosso Deus é soberano e não perde o controle das nossas vidas. Existem situações em que tudo o que precisamos fazer é nos reservar e esperar a ação divina em nosso favor.
Use os bons exemplos da vida de Davi e vença na força do Espírito Santo. Se essa história de vida te ajudou, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e envie para alguém que você gosta. Até o próximo vídeo.